Tem 36 anos, é licenciado em Finanças e mestre em Gestão pelo ISCTE. Em 2015 foi condecorado pela Presidência da República com a Ordem de Mérito Empresarial. Teve uma participação na vida política, mas é no mundo empresarial que se tem destacado como líder de uma conhecida marca de brinquedos. É ainda presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o Miguel Pina Martins, presidente e fundador da Science for You. Olá, Miguel. Olá, tudo em forma? Tudo. A apresentação, tudo ok? Não houve aqui erros? Boa, impecável. Eu não dei por nada, pelo menos. Acho que... Boa. Olha, já deve estar um bocadinho, não diria que farto, não é? Mas deve ser uma pergunta recorrente falarmos aqui do teu início, ou seja, das finanças, não é? Para mim, alguém das finanças é algo que me diz alguma coisa. Das finanças para os brinquedos. Como é que começou, no fundo, tudo isto, toda esta tua jornada no mundo do empreendedorismo? Ora bem, começa então há 14 anos atrás, não sei se foi tem 13, mas há 14 anos, então comecei a fazer o meu projeto final de curso, que na altura tinha uma parceria entre o ISCTE e a Faculdade de Ciências, em que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE, enquanto escola de gestão, montava os planos de negócio. E o que aconteceu basicamente foi que o nosso projeto foi rifado. Portanto, tinha lá umas ideiasitas que vinham da faculdade, dentro de um chapéu, e aquilo era rifado. Eu tirei um papelinho que dizia kits de física, que na altura não nos entusiasmou nada, mas que acabámos por fazer o tal projeto com os kits de física e, acima de tudo, com os brinquedos de ciência, que eram os brinquedos de Science for You, porque estes kits tinham a certificação da Faculdade de Ciências e nós, como não gostávamos dos kits, mas gostávamos do símbolo e da certificação, tentámos passar então esse símbolo para os brinquedos, que depois dá então início à Science for You, e estamos em 2017 quando acaba o projeto. Depois eu ainda fui trabalhar, acabámos o curso, tudo impecável. Ainda fui trabalhar 4 meses para a banca de investimento, onde achei que não era aquilo que queria fazer até ao fim da vida, e então peguei 1.125 euros, foi o meu primeiro investimento na Science for You, juntei uma capital de risco que investiu 45 mil e depois fomos buscar ainda os restantes até aos 5 mil euros para começar então a Science for You a 30 de janeiro de 2008, onde tudo começou. E para quem não sabe, deve ser raríssimos, mas como também temos muitas pessoas, mesmo portugueses fora, para quem não sabe, o que é então a Science for You? Bem, a Science for You é uma empresa que permite às crianças aprender enquanto brincam. Esse é o nosso grande mote, é o nosso propósito, é realmente esse, e permitir que elas se divirtam e que possam aprender também enquanto o fazem. E isso é aquilo que nós fazemos genericamente. E fazemos isso especialmente na área da ciência, que é onde somos mais destacados, como o próprio nome indica, não é? E onde vendemos os nossos produtos para mais de 60 países e onde estamos realmente com uma presença internacional cada vez maior. O nosso maior mercado é os Estados Unidos, o segundo maior é a Espanha, terceiro é Reino Unido e depois, a nível de retalho, então aí que entra Portugal. Mas, basicamente, o nosso grande foco é realmente conseguir vender e conseguir fazer chegar às crianças estes produtos que permitam aprender enquanto brincam. E qual foi o primeiro brinquedo da Science for You? O nosso primeiro brinquedo foi um brinquedo que até reativámos agora recentemente, que foi a energia eólica, que é um brinquedo que dá para construir uma turbina eólica e que permite carregar pilhas em casa. Aquilo ao vento e aquilo recarrega as pilhas. Portanto, ou seja, esse foi o nosso primeiro brinquedo, que agora foi reeditado numa versão um bocadinho diferente, mas que continua a funcionar. Depois tivemos outros, como os kits de química, os brinquedos de física e tudo mais, mas que acabaram por não correr tão bem como realmente este eólica, que ainda hoje continua a vender. Atualmente tem quantos brinquedos? Nós já desenvolvemos mais de 1.000 brinquedos ao longo destes anos todos. Em ativo devemos ter cerca de 100, 150, porque depois uns desaparecem, outros aparecem, obviamente depois há sempre estoque, mas neste momento o nível de referências já é relativamente alto, já estão há alguns anos também a fazer isto. E qual é que é o que vende mais? O que vende mais, ou seja, isto depende dos timings. O que vendeu mais desde sempre foi o slime, sem dúvida nenhuma. O slime. Que muita Vem gente cá para casa o slime. Pronto, e para muitas casas nós vendemos muito slime em 2018 e 2019. Okay. Foi uma tendência muito grande onde nós estávamos. Depois, os outros que venderam mais foram brinquedos que nós lançámos um bocadinho antes do slime, estamos a falar coisas de 2016, 2017, que basicamente eram brinquedos, e que ainda continuam, que serviam para fazer
o empower das mulheres no campo da ciência, porque se nós fôssemos a ver nos brinquedos, nós víamos muito brinquedos para menina, muitas Barbies, muitas princesas, muito esse tipo de coisas, e depois víamos que os brinquedos de ciência eram muito vocacionados para rapazes, estavam na secção de rapazes, então nós achámos que havia aí um interesse grande, tanto que havia mais raparigas em ciência do que rapazes, e achámos que isso não deveria ser, então criámos brinquedos que permitissem às meninas também divertirem-se, com brinquedos como perfumes, sabonetes, fazer maquilhagem, mas com a ciência por trás, porque permitia realmente, tinha que ser feito com ciência. Estávamos a falar aqui dos brinquedos que mais vendem. E qual é que é o mais rentável? Porque são coisas diferentes, não é? O mais rentável foi o slime, porque foi realmente um brinquedo que teve muita procura, pouca oferta, e isso acabou por fazer dele, de longe, o brinquedo mais rentável, que houve realmente uma altura em que nós éramos os únicos a produzir na Europa, e por isso conseguimos também, de certa maneira, racionar a nossa produção, porque não conseguimos produzir mais porque não tínhamos capacidade, e conseguimos também racionar essa produção, sem dúvida. Estavas a dizer há pouco que começaste com este negócio com quanto? Quanto é que investiste? Investi 1.125 euros. 1.125 euros. Muitas vezes pode haver para algumas pessoas a ideia de que é preciso muito dinheiro para empreender. E tu, com o percurso que fizeste, mesmo tendo recorrendo a capital de risco, mas com capital próprio, não foi um capital próprio. Imagino que quando se é novo e está na faculdade, já seja um peso, não é? Mas que não é preciso muito dinheiro para investir. Achas que quem assim pensa muitas vezes acaba por ser uma desculpa, ou é preciso efetivamente sempre algum capital para arrancar? No nosso caso, eu costumo tentar passar um bocadinho este tema, porque acho que é importante para as pessoas que estão a ouvir. Eu não tinha experiência, eu tinha 21 anos, eu não tinha pais ricos, ou seja, não tinha propriamente muito capital, trabalhei 4 meses, não deu para fazer propriamente muita poupança, e não tinha propriamente uma ideia, fosse o YouTube ou o Facebook, ou seja, uma ideia que obviamente tinha ali umas vantagens competitivas, mas não era nada totalmente disruptivo. E aquilo que eu tento passar às pessoas é que é possível fazer, e é possível fazer sem dinheiro, sem recorrer aos bancos, porque não foi preciso ir ao banco para começar, e depois entretanto foi, obviamente, mas para começar, que é normalmente o passo mais difícil, e sem realmente ter aquela ideia que uma pessoa acha que tem que estar à espera daquela super ideia totalmente revolucionária. E eu acho que é isso que é muito importante as pessoas perceberem. Às vezes a grande diferença entre um empreendedor e uma pessoa que fez uma carreira belíssima é apenas aquela coisa de arriscar, aquela linha muito tenue que permite às pessoas dizer um dia, ok, eu vou arriscar e vou fazer. E isto tem tudo a ver com o facto de nós, dentro do nosso ADN, nós somos pessoas de arriscar, nós portugueses, porque nós vimos há 500 anos atrás, aí é que arriscámos à série, porque metemos em cascas de ovo e fomos ver o que é que havia do outro lado do mundo. E isso foi arriscar, ou seja, mas esse ADN está cá dentro e nós sabemos, nós simplesmente depois tivemos alguns anos em que isso foi muito dinheiro e era quase o contrário, quem arriscava é que não devia arriscar, devia realmente estar noutro ponto, e isso acabou por ficar um bocadinho e nós acabámos por perder esse tema de arriscar, de tentar fazer diferente, de inovar, porque a própria sociedade acabava por criticar sempre aqueles que falhavam. Mas a única coisa que nós temos como garantido quando começamos a arriscar é que realmente vamos ter que falhar, as coisas não vão correr bem à primeira. Às vezes é suficiente a primeira vez e com a primeira vez dá para ter sucesso e dá para a coisa correr bem, mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. 95% das startups acabam por falhar, ou seja, o normal é falhar. O único tema que eu acho que é sempre importante é que nós temos que tirar esse falhanço como uma aprendizagem, como algo que nós conseguimos aprender e que conseguimos realmente fazer de diferente. E por isso é que eu costumo sempre dizer, na realidade, nós ou quando arriscamos, ou ganhamos, ou aprendemos, não perdemos. E esse é que é o grande tema, e eu acho que isso é sempre importante, ou seja, há dinheiro, há capital de risco, há business angels, há seja que haja uma ideia que seja realmente que tenha potencial, é possível fazer. Na altura eu com 21 anos consegui realmente convencer pessoas, se calhar hoje em dia pessoas com 30, com 35, que já têm realmente um know-how grande sobre a indústria onde estão, ou sobre aquilo que querem fazer, as hipóteses obviamente ainda são mais altas, e por isso acho que vale sempre a pena tentar, porque é assim que se consegue criar riqueza, não é? Nós fomos a ver os Estados Unidos, que é realmente o país desenvolvido que cresceu mais, ao contrário da Europa, que não cresceu praticamente nada, estagnou até bastante nos últimos 15 anos. Nos Estados Unidos,
este crescimento foi fomentado, não foi pelas empresas antigas, foi pelas empresas novas, não é? Pela Google, pelo Facebook, pela Tesla, pela Microsoft, pela Apple, tudo empresas que nós conhecemos os empreendedores, que são relativamente recentes e que sabemos que tiveram esta história de crescimento. Nós, quando comparamos as empresas, as maiores empresas europeias versus as maiores empresas americanas, é uma coisa que é completamente diferente. As maiores empresas americanas, como já as disse, ou seja, as 4 maiores, estamos a falar de Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, não é Facebook, é Apple. Essas são as 4 maiores. E quando nós olhamos para as 4 maiores europeias, vemos bancos, HSBC, vemos empresas de petróleo, BP, British Petroleum, vemos Royal Dutch Shell, e vemos empresas muito do antigamente, muitas empresas que até... O velho continente a ser velho continente. É isso mesmo, empresas que até já foram públicas em determinada altura, de certa maneira, ou seja, é isto que dá para perceber realmente a grande diferença da força empreendedora que existe nos Estados Unidos e que não existe cá, mas isto acontece e por isso é que eles têm crescimentos económicos grandes, porque criam emprego via estas novas empresas e nós ainda estamos noutro patamar no que toca à abertura de empresas e ao empreendedorismo e a tudo o que isso gera à sua volta. E por isso é que este incentivo, este pensamento, este tema de incentivar as pessoas a fazê-lo, deve ser realmente a base da nossa economia, porque nós precisamos de novos empreendedores, nós precisamos de novas empresas, porque é a única forma, isto já está provado, de realmente voltarmos a ter crescimentos económicos bastante grandes, como acontece no caso dos Estados Unidos. E como é que se fomenta isso? Ou seja, segundo a tua visão, não é? E nós olhando para a história, temos então esse ADN completamente empreendedor, parece que está adormecido, não é? Qual a damastor adormecida em nós, não é? E como é que nós vamos despertar? É nas escolas? É em casa? Como é que nós despertamos e como é que tiramos este estigma de que falhar ou errar é mau e não que é parte de um processo de algo maior ou da aprendizagem? Há duas fórmulas e as duas delas têm que se complementar uma à outra. Temos a primeira fórmula que é mais instantânea, mas que não tem tanto sucesso como a segunda no longo prazo, que é os mídias falarem de casos de sucesso, falarem de casos de insucesso que depois tiveram casos de sucesso. Falar realmente é normal falhar, é muito importante os mídias darem cobertura positiva às pessoas que falharam também e perceber porque é que falharam, o que é que aprenderam a seguir, como é que correu. Isso é muito importante desmistificar isso, porque nós aqui sentimos que as pessoas ficam tóxicas quando falham. Agora já ninguém fala com ele. Epá, ele falhou, agora já ninguém quer saber. Agora, epá, eu vou almoçar contigo. Não, eu nem vou almoçar contigo. Epá, ainda me vem contigo, ainda acham que eu também... Não. Ou seja, e é esse o grande tema. Nós temos, em primeiro lugar, temos que conseguir fazer uma cobertura mediática e ver com olhos positivos e tentar entender as coisas, porque é que falharam, mas porque é que falhou, o que é que aconteceu, o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que se aprendeu, o que é que se está a fazer agora, o que é que se vê para a vida, e é isso que é importante. E isso normalmente acaba por ter incendiar, e nós temos depois as redes sociais que acabam por fazer o incêndio. Se há um bocadinho de gasolina, depois acabam por atirar, e isso acaba por criar esta pressão de falhar, das pessoas não quererem arriscar porque se falham ficam falhados. Ou seja, há aqui uma série de temas desses que têm aqui esta pill, não é? Este comprimido, este penso rápido para realmente tentar resolver uma parte, mas não resolve. Porquê? Porque isto está tudo direcionado com a educação e isto só se faz no long term. Nós temos que preparar gerações para isto. E como é que nós preparamos gerações para isto? Isto não é rocket science, não é? Isto é uma coisa relativamente simples no meu entender, que é um caminho, não é só isto, obviamente, eu não sou especialista, mas tenho uma opinião bastante vincada em relação a este tema. Nós temos que trabalhar as soft skills. Nós temos que fazer coisas que não têm custo, mas a nossa educação é a mesma educação que existia há 100 anos atrás, de forma genérica. Tem, obviamente, evoluções, mas a sala de aula é igual, é tipo autocarro, não é? Mochila, trabalhos para casa, exames, nós temos, o método de avaliação é o mesmo, e isto está completamente, o mundo virou completamente e nós mantemos o mesmo sistema de ensino de forma genérica. Quando nós vamos às empresas e nós percebemos perfeitamente aquilo que se procura, na grande maioria, não é em todos os casos, obviamente, mas na grande maioria nós procuramos soft skills. Porque as hard skills... Que tipo de soft skills é que tu achas que são importantes? Para podermos fomentar o empreendedorismo, nós precisamos de criatividade, nós precisamos de inovação, nós precisamos de liderança, nós precisamos de capacidades sociais para conseguir entender os outros, nós precisamos de capacidades de comunicação
Isto são tudo coisas que nós procuramos nas empresas, genericamente nos nossos quadros, e que também acaba por ser aquilo que é preciso estimular nas escolas. Nós não temos que parar de estimular a memória. A memória não é importante. Lamento informar toda a gente, não é. Para isso não há um é, Google, como eu costumo dizer. Obviamente, é isso mesmo, ou seja, há 30 anos, há 40, se calhar a memória era muito importante, hoje em dia não é importante. Alexa, quem foi o primeiro rei de É isso Espanha? mesmo, ou seja, isso não tem importância nenhuma, ou seja, nós temos é que focar as crianças naquilo que tem importância. E o que é que tem importância? E é isto que eu costumo dizer, que são 3 coisas que, se nós conseguíssemos fazer isto hoje, eu tenho a certeza que daqui a 15 anos nós íamos colher frutos. Pôr as crianças todas a fazer o chamado show and tell. Obrigatório. Eu, por exemplo, na escola dos meus filhos, eles fazem isso muito, mas é uma exceção. É uma Mas exceção. obrigado a fazer show and tell. Basicamente, show and tell é uma coisa fácil. Tenho esta campainha aqui e eu vou ter que ir apresentar a campainha. É indiferente o que é que eu vou apresentar. O que é importante é que eu vá apresentar qualquer coisa e que eu vá falar em público, porque isso melhora as capacidades de comunicação, isso retira a vergonha, isso dá autoconfiança às pessoas, isso dá, ou seja, fundamental. As crianças, desde cedo, têm que estar muito, muito habituadas a falar em público e a falar para os outros e a compreender quem está do outro lado. Isso é chave número 1. Chave número 2, pôr as crianças a fazer feiras de ciência. Isto são tudo coisas que são retiradas dos Simpsons dos anos 80 e dos anos 90. Isto não é rocket science. Nós víamos os Simpsons, quem viu os Simpsons lembra-se perfeitamente de ver o Bart Simpson a ir apresentar o pai. Olha, trouxe o Homer Simpson, está aqui. E não era importante o que é, mas toda a gente se lembra disto. Depois, o segundo tema, que eu estava a dizer, feiras de ciência. Toda a gente também se lembra nos Simpsons de ver os miúdos a fazer feiras de ciência e permite às crianças serem competitivas, permite às crianças inovarem, fazerem coisas diferentes, permite às crianças querem experimentar, porque a ciência tem esta magia que é a experimentação, e a experimentação vai lá pelo Somos método todos cientistas, não é? é isso, de falha, de repete, não é? Ou seja, tem que fazer, depois tem que falhar, depois tem que repetir, tem que melhorar e tudo mais. Mas aí esse tema que é aquele tema que nós precisamos depois também da nossa vida. Nós temos que perceber que a vida é um método de experimentação e faz parte de falhar, e por isso acaba por acontecer. Portanto, feiras de ciência acaba por ser algo essencial para conseguirmos estimular que as crianças realmente inovem, mas têm que ser avaliadas por isto. Isto não pode ser só aquele projeto que é divertido e que depois não. Nós temos que dizer às crianças que isto conta para a nota, que isto vai contar no seu progresso até à universidade, porque é isto que é importante. Nós não podemos fazer as coisas e depois dizer, olha, tá, mas isto não conta para a nota, é só para se divertirem. Não, isto tem que ser competitivo. Nós temos que dizer que isto é importante. E depois o outro tema é o tema da venda de banca de limonada. Outra vez fomos aos Simpsons, quem não se lembra sempre, os miúdos a vender aqui coisas. em casa fazemos. Já estamos a escolher limões para esta época. É isso, ou seja, esse é o tema, é mais pôr as crianças a vender coisas, a comunicar, a perceber a diferença de preço, o que é importante no preço, o que é importante ter um produto com qualidade. Se nós fizermos isso em Portugal, o que acontece? Nós vemos um miúdo a vender banca de limonada, em primeiro lugar vai toda a gente desconfiar, mas isto deve ser exploração infantil, o que é que se passa para aqui? E depois, em segundo lugar, quando passa lá a Zai, vê a limonada, aquilo tem açúcar a mais, vai a limonada apreendida, vai os miúdos, acaba a banca, vai toda a gente e ainda acaba por pagar uma multa. E é isto. Ou seja, este é o nosso pensamento. Nós precisamos de estimular isto. Nós temos que pôr as crianças a vender coisas, temos que pôr, porque é isso que depois a nossa vida é isto no final do dia. E temos que ter vergonha dessas coisas. E é isso que, no meu entender, acaba por ser chave, custa zero, é apenas uma mudança estratégica de vamos investir fortemente nas soft skills, que permitam às crianças depois realmente conseguirem ser melhores. Outro exemplo que eu costumo dar. É muito importante as crianças participarem democraticamente na democracia das escolas, nas associações de estudantes, nos delegados de turma. Isso é uma coisa que não conta para a nota e pelo contrário. Isto é, uma pessoa vai candidatar a uma associação de estudantes, as pessoas dizem logo, epá, tá, isso vai prejudicar as tuas notas, porque em vez de estares a estudar, vais estar a fazer isto. É muito mais importante um rapaz, um jovem, conseguir candidatar-se, fazer uma campanha, fazer a angariação de convencer pessoas a votar nele. Isto é muito mais importante. Isso é a participação democrática. Isto não é só importante a nível das soft skills das pessoas, isto é importante mesmo para a nossa democracia, para termos uma democracia madura, mas isto tem que contar para a nota. As pessoas têm que fazer isto e têm que ser avaliadas e têm que dizer, boa, tens aqui um ponto extra porque te candidataste, porque ganhaste, porque foste algo. E é isso Tu que fizeste esse percurso, no fundo, também. é a mesma Tiveste essa coisa experiência. quando se participa. Eu, por exemplo, fui do conselho pedagógico da minha escola. Aquilo, obviamente, era só chatice, porque não é verdade, que só dava chatice. Uma pessoa tinha que ir às reuniões, as reuniões eram relativamente chatas, não é?
16 anos, 17 anos, mas eu achei que era importante e gostava de fazer e queria fazer porque gostava de participar, mas isto tem que ser incentivado, isto não pode ser só por gosto, isto tem que haver alguém por trás que diga, ok, se fores para o Conselho Pedagógico e ganhas a eleição, toma mais um valor na nota. Porque é isto que realmente, eu acho que é isto que depois vai ser importante quando os miúdos acabarem por ser. Obviamente não é para acabar com os exames, nem de perto nem de longe, mas tem que haver uma componente maior em que tem que haver uma avaliação fora destes exames. Não faz sentido nenhum, nós estamos a estudar 12 anos, agora é mais, já temos o pré-escolar, nós fomos os miúdos a estudar 15 anos na escola, e tudo se resume a 90 minutos de um exame nacional. São 15 sim, não anos, faz sentido nenhum. 15 anos inteiros, resumidos Avaliados num dia que pode ser mau. É isso mesmo. Nem 90 minutos que vai contar a nossa vida toda a seguir, se vamos para a universidade que queremos, se vamos para o curso que... Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tem que haver, o método tem que ser diferente, tem que se dar mais força à avaliação dos professores, tem que se dar mais papel preponderante aos professores, tem que realmente haver muito mais coisas do que propriamente resumir a vida toda num exame nacional que permite o acesso à faculdade. E é isso que eu acho que é importante. Nós temos que passar essa mensagem às crianças, aos jovens, porque é isso que daqui a 10, 15 anos vai fazer a diferença. Quando eles já souberem vender, quando eles já souberem comunicar melhor, chegávamos a ter pessoas que chegavam à universidade e nunca tinham feito uma apresentação de um projeto nunca. Pá, isto meio que não faz sentido nenhum, ou seja, é isso que, no meu entender, é isso que pode realmente mudar a nossa sociedade para conseguir um dia ambicionarmos, termos muito mais empreendedores, temos muito mais facilidade em aceitar o erro, em aceitar o falhanço e aceitar que isso faz parte do processo e que sem isso não se chega lá. Eu acho que este tipo de coisas é que vão realmente fomentar no final do dia isto são, obviamente, são coisas pequenas, mas que eu acho honestamente que poderiam fazer a diferença grande e, outra vez, não tem custo. Não é preciso dizer vamos ter que distribuir computadores por todas as pessoas. Não é isso que está em causa. Aqui mas é preciso uma mudança, não é? E mudar é sempre difícil, sobretudo quando temos que mexer com toda uma estrutura educativa, não é? É verdade, mas nós já vamos atrasados. Não é? Nós já vamos atrasados, não é? Então, É mas como eu digo, nós perguntava. chega lá. Diz. É força. Eu ia dizer que, tendo em conta exatamente esses 12 ou 15 anos de estudo e, se calhar, com uma escola que devia estar ajustada, sim, devia estar ajustada. Hoje em dia temos os telefones, temos os computadores, as crianças que crescem com isso e continuamos a aprender da mesma maneira. Aqui a questão é, para ti, ainda faz sentido a universidade, ainda ir para a universidade faz sentido, porquê? Porque há aqui toda uma corrente que cada vez mais tem ganho uma força de que a universidade, e estudar para a universidade não faz sentido nenhum, que mais vale empreender ou seguir outro caminho, porque é estar a perpetuar não vou aprender nada. Partilhas essa opinião ou não? Não, eu acho que ir para a universidade continua a ser importante, principalmente se for uma universidade, uma pessoa conseguir ler uma demonstração de resultados, um balanço, não é? Para percebermos os básicos daquilo que é, por exemplo, o nível de gestão. Acho que isso continua a ser importante e vai continuar a ser importante. E a universidade não deve ser vista apenas como um sítio para aprender, é um sítio para também se fazer networking, para se conhecer outras pessoas que nos vão acompanhar provavelmente o resto da nossa vida. E é isso que a universidade deve dar e deve fomentar também bastante. É as pessoas também, não é só a turma, não é só o grupo, deve haver realmente um fomento de as pessoas se conhecerem mais, porque conhecimento gera conhecimento, aí é que está, se nós nos juntarmos, e às vezes, eu tenho um tipo que quer fazer brinquedos e há outra pessoa dentro da universidade que eu sei porque conheço que adora brinquedos, neste sentido, e que sempre gostou muito dos microscópios e telescópios. Por exemplo, a dar o exemplo da Science for You, é muito importante também gerar networking dentro das universidades. E as universidades é uma continuidade da aprendizagem que eu acho que acaba por ser fundamental e não retiro isso nem de perto nem de longe e é um caminho que se faz e acho que se aprende, as pessoas com 18 anos não estão preparadas claramente para fazer, não digo que seja o que for, mas algo com valor acrescentado grande acho que não estão. E as universidades, nós temos universidades muito, muito boas em Portugal que conseguem preparar muito, muito bem. Não são todas, obviamente, mas nós temos universidades top europeias em Portugal. O problema é que não são todas e que estamos a falar sempre de uma pequena minoria que acaba por entrar nessas universidades. Mas vocês são um caso de sucesso saído de uma universidade. Sim, ou seja, de uma rifa. Sim, ou seja, portanto, as próprias universidades, no meu entender, é que devem fomentar isto. Deve haver centros de empreendedorismo dentro das universidades, deve-se dar hipótese aos alunos de o fazer, deve-se incentivar muito que o façam. Isto é quase
quase que devia haver, acho que valia mais, a última cadeira, ou seja, os cursos hoje em dia são 3 anos. Quarto ano, tens que fazer uma empresa, mas não é uma empresa a brincar, como nós fizemos, é uma empresa de verdade. Tens que fazer uma empresa. Vais ter que abrir uma empresa e vais ter que vender qualquer coisa. E vais ter que fazer aqui um objetivo de faturação. Isto seria uma coisa espetacular para se implementar Claro. nas universidades. Seguir, projeto final de curso, não, projeto final de curso é realmente abrir uma empresa. Mesmo, de verdade. À séria. Acho que isso, obviamente, Fica aqui uma sugestão. seria completamente diferenciador e obrigava realmente, porque pá, isso falhou, não há, é um ano. Pá, falhou, Claro. ótimo, mas já abriu a empresa, já percebeu o que é que precisa de abrir uma empresa, já percebeu o que é ter um contabilista, já percebeu, e era isto, por exemplo, seria interessantíssimo para, de forma da aprendizagem dos jovens que pudessem sair de cursos de gestão para realmente serem obrigados a abrir uma empresa e a vender alguma coisa. E eles já sabiam, entravam no curso, tinham os 3 primeiros anos para pensar o que é que iam fazer sobre a empresa. E para pesquisar e tudo mais, porque já sabiam que o último ano era apenas E e não só fazer. dedicado a essa empresa. E se não corresse bem, ótimo, não há problema nenhum. Nem eram avaliados pelo sucesso empresarial da empresa, eram muito mais avaliados pela forma como tinham feito a ideia, como implementaram, como operacionalizaram. Epá, pois não correu bem, as ideias falham, isso é o normal. Claro. Mas acho que isso seria, por exemplo, uma forma muito, muito interessante de incentivar e muito o empreendedorismo. E não tinha que ser individual, obviamente podia ser um grupo de 4 Claro. pessoas, abria uma empresa e que já sabia que tinha que fazer e já sabia que ia ter que angariar dinheiro durante 3 anos, vão trabalhar para um part-time, vão fazer o que fosse preciso. É porque é preciso, não é muito, mas é preciso sempre 1000 euros, pelo menos, para se conseguir abrir uma empresa. Portanto, esses 4, cada um ia ter que conseguir arranjar 250, 500 euros para fazer e depois tinha o seu trabalho para fazer. Mas a própria universidade acaba por dar a sede, porque tem sítios para isso, não é? Um open space, uma biblioteca, dá para trabalhar lá, na própria empresa que fossem abrir. Mas isso seria algo, acho eu, completamente disruptivo para qualquer universidade, sem dúvida. E o que é que gostavas que tivessem dito quando começaste a empreender? O que é que gostavas que tivessem alertado? Coisas que não te disseram e que tu percebeste no caminho. O que é que gostavas que tivessem Muita dito? coisa, falhámos muita coisa, fizemos. Acho que faltava estruturas de mentoria, que são coisas fundamentais, por exemplo, de pessoas que nos pudessem estar dentro de alguma área, que Tu pudessem tens algum mentor hoje? Agora temos, agora sim, obviamente, mas na altura não tinha e na altura fazia falta. Mas há muita coisa, estaríamos aqui a manhã toda a falar só sobre esse tema. Eu, Há muita coisa realmente que uma pessoa falhou, não fez bem, e que se eu voltasse atrás, obviamente faria, não é tudo diferente, mas fazia muita coisa diferente e acelerava muita coisa e cometia muito menos erros. Faz parte, mas é isso que eu já não vou fazer para a frente. Obviamente, prognósticos no final do jogo é sempre mais fácil, mas acho que aí poderia aprender muito mais. Neste percurso que estavas a falar e com a questão de não penalizas o erro, não vês o erro, nem a falha como algo negativo, mas como uma aprendizagem. Então pergunto, passados estes anos todos Science for You, qual foi a maior aprendizagem que tu retiraste de todos estes anos? A maior aprendizagem está diretamente relacionada com o maior falhanço, que foi realmente termos falhado o IPO e a coisa termos corrido mal e não termos conseguido realizá-lo, já faz um tempinho, foi 2018, mas continua a ser aquele tema onde nós realmente acabamos por ponderar mais e perceber quais é que seriam os próximos passos. A segunda grande aprendizagem é que é isto da vida, nós temos que conseguir falhar para depois conseguir ter sucesso. E esse é sempre o tema, e nós temos que incentivar as pessoas, não só os empreendedores, como as pessoas dentro das empresas para poderem fazer isso. E é isso que nós, obviamente, tentamos também incentivar aqui, é que as pessoas façam muita experiência, experimentem muito, brinquedos novos, fazemos experiências, pomos na Amazon, pomos no nosso site, vemos como é que corre, não corre bem, ok, siga ao próximo, corre bem, ótimo, mantemos e fazemos uma run maior. Mas esse é o tema grande, acaba sempre por ser esse, temos que experimentar muito para podermos ter sucesso. E o IPO está completamente afastado da vossa ideia ou não? Neste momento, sim, não faz sentido. Estamos a passar, obviamente, um período difícil em que estamos sobre o Covid, não é? Temos que inventar, temos que vender álcool gel, temos que vender óculos de proteção. Agora já não, mas obviamente que neste momento não passa pelas nossas prioridades. Sim. A pandemia afetou-vos muito em termos de negócio? A pandemia afetou bastante o mundo dos brinquedos, não é? Nós não temos festa de aniversário, não há festas de aniversário, não há venda de brinquedos durante o ano, genericamente falando, não é? Ou seja, nós estamos dependentes também dos eventos
e isso obviamente acaba por afetar. Felizmente nos países nórdicos, norte da Europa, não é tanto assim, não dependem tanto das festas de aniversário, mas é um tema realmente complicado. A indústria dos brinquedos não está, obviamente, a prosperar como outras indústrias estão, porque dependem, obviamente, efetivamente, deste tema dos eventos e que não estão a acontecer genericamente pelo mundo. Mas por isso afetou, e afetou logo quando fecharam as lojas todas, não é? As lojas ficaram fechadas, mesmo este ano, os nossos clientes não puderam vender, e isto é uma coisa que não foi só aqui, isto é uma coisa mundial, infelizmente, aqui vamos mais, porque tínhamos as nossas lojas próprias e isso acaba por nos doer mais, mas sim, é um ano complicado, obviamente. Estar a pagar rendas e não poder e vender zero é obviamente muito complicado para qualquer empresa, não é? E neste momento é o que acontece de forma genérica. E o digital? Vocês têm vendas a digital? Quanto é que representa do vosso negócio? O digital cresce muito na Amazon e cresce muito no nosso site, mas não dá para compensar, obviamente, aquilo que é a venda física, que ainda tem a maior representatividade de vendas, mas o digital para nós correu realmente muito bem, continua a correr, e é a nossa aposta, já era a nossa aposta no passado, antes do Covid, e continua a ser cada vez mais. E onde é que vês a Science for You dentro de 10 anos? Dentro de 10 anos, eu espero que estejamos a vender para muitos mais países e a vender muito mais e que tenhamos passado estes 10 anos com mais 10 slimes pelo caminho, não é? Tem alguma novidade agora a preparar, novos brinquedos? Tenho visto aqui algumas coisas. Que novidades é que há agora? Estamos sempre a preparar novidades, vamos ter aí uma muito gira agora nos próximos tempos, está relacionado com o YouTube, esperem para ver, está mesmo aí a sair. Mas temos muitas, lançamos cerca de 15 a 20 brinquedos por ano e vamos continuar e queremos lançar mais, esse é sempre o caminho. E perceber se vamos conseguir fazer aí um novo slime ou não. Muito bem, vamos ficar a aguardar as novidades. Agora, se estiveres disponível, fazemos aqui uma parte que é o que chamamos um quick quiz, aqui com um lado mais pessoal. Boa, vamos a isso então. Então, o que é que compraste com o teu primeiro ordenado? Lembras-te? O que é que eu comprei com o meu primeiro ordenado? Não, deve ter pago rodadas à malta toda. Parece. Sounds like that. Qual foi o melhor conselho financeiro que tu recebeste e foi de quem? O melhor conselho financeiro foi Cash is King e foi-me dado pelo John Harper, que foi o nosso anterior mentor. Muito bem. E qual foi o melhor investimento que fizeste até hoje? O melhor investimento que eu fiz até hoje, aquele que valorizou mais, eu acho que foi aqueles 1.125 euros iniciais na Science for You. Muito bom. E o pior investimento? O pior investimento, comprei umas Dogecoins há uns tempos e foram E qual é que é o montante que te faria deixar de trabalhar? É muito difícil essa pergunta, porque eu acho que eu faço isto por gosto, não é? Mesmo que qual seria o montante que daria para deixar o teu maior hobby? Não tenho esse número na cabeça. Eu gosto disto, não é? Não é porque se der dinheiro vou-me reformar, mas o que é que eu faço reformado? Puxa a vida, não é? Todo dia todo a ver a telenovela, o Gosha e a Cristina, não dá para mim. Portanto, acho que não dá, acho que não funciona. Não tens esse número. Acho que não tenho esse número. E que objeto é que não venderias por dinheiro nenhum? Que objeto não venderia? Porque eu não sou uma pessoa muito de objetos e de coisas. Por dinheiro nenhum, eu acho que não tenho nenhum. Não tens nada? Não tens nenhum recuerdo? Nada? Vendes tudo? Por dinheiro nenhum, não. Se objetos, o que quiserem, levem tudo. Não estou a ver nada. Por dinheiro nenhum. Não, isso não há de ser. Adoro o ênfase. Por dinheiro nenhum. Levem tudo. E como é que defines o teu perfil de investidor? E alguém de finanças sabe isso, portanto, conservador, moderado, agressivo ou dinâmico, como é que defines o teu perfil de investidor a nível pessoal? Depois de ter comprado Dogecoin, só maluco, mas acho que é possível. Só pode ter sido esse. Não, eu não sou, a nível financeiro não sou muito agressivo, fiz esta brincadeira que foram 500 euros. És um moderado, tens um perfil que é moderado. Sim. Tenho umas açõesitas e tal, mas sou claramente moderado.
E ia-te perguntar em que produto, em que instrumentos é que investes o teu dinheiro? Como é que tens o Pois, teu por isso é que eu sou portfólio? moderado, a maior parte, o pouco que tenho é mais depósitos separados. Também não tenho muito, portanto, e tenho Ok. um PPR, E depois tens muito o bom. equity da empresa, não é? E o equity da empresa, obviamente, mas esse não Uhum. aparece no coisa lá, como não fizemos o IPO, abre a conta do banco, não aparece nada. E agora, se tivesses de oferecer um brinquedo aos membros do governo, qual é que seria? Um brinquedo aos membros do governo. Mas, ora bem. Eu acho que eu ofereci à coleção e podíamos, apesar do Ministro da Educação que conheço bastante bem, mas acho que podia oferecer também a coleção para eles poderem ver que consegue-se aprender muito com a ciência e que seria muito importante implementar mais ciência nas escolas, porque acho que o caminho é esse, nomeadamente o tema das feiras de ciência. Portanto, seria obviamente por aí, porque acredito plenamente que seria um caminho. Portanto, ficaria essa oferta de uma coleção agora dos novos brinquedos que vamos fazer para que pudesse inspirar também o Ministro para colocar ainda mais ciência na escola. Muito bem. E por fim, que ensinamentos de gestão financeira gostavas de passar para os teus filhos? Tens 2 ou 3 filhos? Três. 3. Eu acho que o primeiro é a importância do dinheiro e o valor do dinheiro, não é? Custa muito a ganhar e é importante que eles percebam isso, mas já temos assim às vezes pequenas coisas onde utilizam uma moeda por fazerem. Por exemplo, ontem tiveram que dar banho ao mano mais novo e cada um leva sempre uma moeda de €1 que lhe dá banho. Portanto, eles têm 5, os gêmeos têm 5 e depois tem um com 2 anos. Tem gêmeos. Tem gêmeos, portanto aquilo tem que ser sempre, é um dia a cada para dar, e eles agora adoram dar banho ao miúdo porque tem o valor do dinheiro, portanto acho que acima de tudo, acho que é o valor do dinheiro, o dinheiro custa muito a ganhar e é importante que percebam que também não o devem gastar todo, portanto porque tem valor e porque é difícil e por isso esse acho que é o grande tema esse. E muito bem, Miguel, agradeço-te imenso aqui a tua presença e os teus ensinamentos e para quem nos estiver aqui a acompanhar também deixa aqui nos comentários o que é que achou desta entrevista, que brinquedos, qual é que é o vosso brinquedo preferido da Science for You ou para os vossos filhos, deixei aqui e vamos ficar aqui muito atentos às novidades e estamos aqui no mês de junho é mês da criança, portanto há sempre aqui a oportunidade de fazer uma visita então aqui aos quiosques da Science for You, ou então ao site, não é? Verdade, também Hoje se em pode dia o ir ao site é o site. mais fácil de todos, estamos todos a ver online, por isso é só scienceforio.pt e já lá estão dentro e têm lá os brinquedos todos. Muito bem, obrigada Miguel e Muito obrigado. certamente que ainda vamos ouvir falar muito da evolução e do crescimento da Science for You. Muito sucesso para ti e para os teus negócios. Sim, obrigadíssimo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.